Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade ao nosso estudo de estatística e hoje iremos ver gráficos de segmentos, de barras e de setores. Diz assim, em estatística, o gráfico tem como principal função apresentar os dados de uma pesquisa, ou seja, na aula passada a gente viu o que vem a ser pesquisa censitária e pesquisa por amostra. Então, aqueles dados ali, a gente vai tentar passar para vocês hoje como eles podem ser inseridos no gráfico, tá bom? Então, esse gráfico ele deve conter três fortes características, ou seja, deve ser simples, uma linguagem simples, tá certo? Clara e contém informações verdadeiras, ou seja, o gráfico, ele quando é apresentado, quando o leitor se depara com ele, ele tem que compreender, porque está numa linguagem simples, tá certo? Bem clara, e as suas informações são de fato, verdadeiras, ok? Então, em anos anteriores já foram estudados alguns tipos de gráficos, como gráficos de barra, tá certo? De setores, de coluna e assim por diante. Então, observe na tabela a seguir os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustível, que é a ANP, sobre a produção de petróleo no Brasil entre os anos de 2011 até 2016. Temos aí uma tabela, tá certo? Onde diz produção de petróleo no Brasil de 2011 a 2016. Essa tabela ela está composta de algumas linhas, né? E tem duas colunas. A da esquerda apresenta ou representa os anos e a da direita a produção em milhões de barris. Então veja que temos aí o ano, tá certo? À esquerda, e temos à direita o total de barris em milhões. Por exemplo, 2011, o Brasil produziu 800 milhões de barris. Tá? Aí vem 2012, 2013 até 2016. Isso é uma tabela, certo? Agora veja, essa tabela aqui, os seus dados vão ser transferidos para o gráfico aqui abaixo. Agora vamos representar esses dados em gráficos de segmentos e de barras. Temos aí, gráfico de segmentos ou de linhas. É o nosso primeiro gráfico, tá bom? Então, veja que aí nós temos aqui, o eixo horizontal, tá certo? Esse eixo aqui, horizontal, ele indica os anos. E o eixo vertical, que aponta para o céu, indica os barris, tá? Em milhões, tá certo? Então veja que temos aí o que está na tabela, aqui, tá? O que tem aqui, na tabela, tá certo? A gente pode observar, no gráfico aqui, tá? 2011, 800 milhões de barris, aqui, na tabela, 2011, aqui está, tá certo? O total de barris, ok? Temos aqui esse símbolozinho, aqui está explicando. O símbolo aqui, que aparece aqui no eixo vertical, ele indica que no trecho de 0 a 700 milhões, a escala adotada, que é de 50 em 50 milhões, não está sendo usada. Ou seja, de 0 a 700 não está sendo usado, tá bom? Só acima dele. Então, esse símbolo poderá aparecer em outros gráficos com essa mesma função, tá? Então, veja aqui, eixo horizontal, os anos. E no eixo vertical, o total de barris em milhões, ok? Veja aqui agora. O gráfico de barras horizontais, tá? E também barras verticais, ok? Então veja, tudo que tem no gráfico de linha, como também na tabela, está aqui, tá vendo? Aqui no eixo horizontal, temos aqui agora o total de barris em milhões, e no eixo vertical, os anos, tá bom? 2011, 800, tá certo? 2012, 787 milhões de barris, e assim por diante. Então veja, já no gráfico de barras verticais é o contrário. Aqui nós tínhamos
temos o total de barris em milhões. Já aqui, ó, temos os anos. Onde tem os anos, tem o total de barris, assim por diante. Então veja aqui, ó. Porque esse gráfico aqui, ele foi invertido. Aqui está em barras horizontais e aqui verticais, ok? Mas são gráficos de barras, tá? Então, vamos voltar aqui um pouquinho. Ó, aqui temos, repetindo, a produção de petróleo no Brasil do ano de 2011 a 2016, tá certo? Aqui, ó, temos aqui, cada ano tem uma produção diferente em milhões de barris, tá certo? Então, isso aqui são dados de uma tabela. Só que esses dados foram transferidos para gráficos aqui, ó, de linhas ou de segmentos. E temos aqui abaixo mais dois gráficos. Um de barras horizontais, aqui, ó. Outro de barras verticais, tá bom? Horizontal, ó, e vertical. Temos agora aqui gráfico de setores. O que vem a ser isso? Como o gráfico de setores não representa de forma adequada os dados sobre a produção de petróleo, acompanho outra situação para relembrar esse tipo de gráfico. Por que isso acontece? Veja só, a gente deve pegar o gráfico que mais se adequa a tal situação. Então, na situação da produção de petróleo, o gráfico de setores não se adequa de forma simples e compreensível. Porém, tá certo? A gente usa para eles, para essa situação, o de barras e o de linha, tá bom? Ou de segmentos. Então a gente vai usar o de setor em outra situação. Veja aqui, ó. O futebol feminino tem uma história recente nas Olimpíadas. Das 6 edições ocorridas entre 96 e 2016, os Estados Unidos foi o país que obteve o maior número de medalhas de ouro. Observe os dados a seguir sobre todos os países medalhistas de ouro desse período. Então veja aqui, ó. Temos aqui, ó, uma tabela, ó, medalha de ouro no futebol feminino nos Jogos Olímpicos de 1996 a 2016. Ó, países: Alemanha, uma medalha. Estados Unidos, 4. Noruega, 1. Veja aqui, ó. Temos aqui agora, na barra aqui à esquerda, ó, certo? Aqui, ó. Temos aqui países e quantidade de medalha, ok? Então, países: Alemanha, uma medalha. Estados Unidos, 4 medalhas. Noruega, uma medalha. Então, esses dados aqui dessa tabela está sendo representado aqui no gráfico ao lado, ó, que é o gráfico de setores. Então, ó, aqui está uma circunferência, um círculo, tá bom? Ele foi dividido exatamente em percentuais, tá certo? Ó, Alemanha e Noruega, uma medalha. Isso representa 16,7%, tá bom? E Estados Unidos, 4 medalhas, que é 66,6%. Então isso aqui, tudinho, ó, tem que somar 100%, ok, pessoal? Tá bom? Então aqui está o gráfico de setores. Então eu posso pegar qualquer situação, tá certo? E para ficar melhor para mim, né, para a gente pega, a gente vai transformar aqui o nosso inteiro, a nossa quantidade em percentuais, para representar melhor no gráfico de setor, ok? Então essa é a aula de hoje, gráficos de segmentos, tá? Viu aqui, ó, segmentos ou de linha, gráfico de barras, as barras horizontais e verticais, e por fim o de setores, que é essa situação aqui, ó, ok? Então aguarde a atividade, tá bom, pessoal? Até logo, tchauzinho.